Contemplei uma carta de imóvel. Quais são os documentos necessários agora e o que eu preciso para poder comprar um imóvel? Meu nome é Michael Freitas, eu sou especialista em cartas de consórcio há mais de 7 anos, atualmente com mais de 1 bilhão em gestão de créditos, e o objetivo desse canal é trazer educação financeira, trazer conhecimento para você sobre consórcio. Uma dúvida que nós sempre recebemos aqui quando nós estamos conversando com os nossos clientes e quando eles compram uma carta de consórcio é que quais são os documentos necessários e o que eu preciso fazer para quando eu contemplar uma carta de crédito imobiliário. Hoje eu vou falar especificamente do imóvel, da compra e venda. Quais são os documentos necessários e o que eu preciso fazer agora que eu contemplei. Vamos lá. Supondo que você contratou uma carta de crédito com a finalidade de comprar uma casa, certo? Uma casa, um apartamento. O que eu preciso saber para escolher o meu imóvel? Primeiro ponto, pessoal. Todo imóvel que vocês forem comprar, esse imóvel ele precisa ter escritura, certo? Então ele precisa ter esse documento que é o que prova que esse documento existe. Então eu não consigo hoje comprar nenhum tipo de imóvel que não esteja escriturado, certo? Segundo ponto que vocês têm que sempre que cuidar, se você está comprando um imóvel residencial, vamos dizer uma casa, toda a parte construída, ela precisa estar averbada. Isso é outra questão que muitas vezes pode causar um pouquinho de dor de cabeça na compra do imóvel. Você vai lá, escolhe uma casa para comprar. Essa casa, por exemplo, ela tem um quiosque lá no fundo do terreno e tem uma ampliação que foi feita ali de um quarto a mais, por exemplo. Se não estiver averbado, né, conforme a legislação prevê, esse imóvel não vai ser possível ser faturado com uma carta de consórcio. Então, o imóvel, além de ter escritura, ele precisa estar 100% averbado. Isso é muito comum, falo para vocês, mais no interior, eu acredito que nas cidades grandes, que as pessoas elas têm um imóvel, elas moram nesse imóvel e com o tempo elas fazem uma reforma, vão fazendo uma ampliação, espicham um quarto a mais na casa, fazem um quiosque e muitas vezes nem se preocupam em fazer essa averbação, não fazem nem projeto para construir. Mas isso é uma exigência das administradoras e você não consegue nem comprar, nem que seja com financiamento imóveis dessa seguinte forma. Então, imóveis precisam estar escriturados e 100% averbados, beleza? O que também você precisa ter cuidado quando você vai comprar terrenos, né? Ou, enfim, pode ser casas também, mas vou pegar o exemplo do terreno. Quando você está comprando terrenos em condomínio, né? Esses terrenos, eles precisam ter matrícula individualizada. Isso é outra exigência que as administradoras e que os bancos pedem. É muito difícil eu comprar um imóvel que ele pertence a uma matrícula maior, porque todos os outros moradores teriam que assinar a ciente da operação, né? Então eu não consigo comprar só uma parte do terreno. É a mesma coisa eu querer comprar uma casa e na verdade eu querer comprar só o quarto de uma casa, né? Eu não consigo comprar só um pedaço. Eu vou estar comprando a casa inteira. Então isso acontece quando eu compro algumas áreas que estão em áreas maiores, né? Essa área ela precisa estar desmembrada, ter a matrícula individualizada, se tiver uma casa em cima, estar 100% averbada. O que as administradoras pedem hoje, então, para poder olhar para o cliente na liberação, né? Porque da parte do imóvel, esse imóvel eu já falei para vocês, escritura e averbação. Do consorciado, ele precisa estar com o nome limpo. Ele não pode estar negativado no momento da operação, tá? Ele pode até ter passado por algum momento mais difícil nos últimos anos, aí ter ficado negativado um tempo, mas o momento da liberação ele precisa estar com o nome em dia, precisa estar com o nome limpo, certo? Michael, mas se eu contemplei o meu consórcio e eu não estou com o meu nome em dia, o que eu posso fazer para resolver isso? Você pode colocar fiador na operação e aí então esse fiador vai cobrir os requisitos necessários para você ter a liberação da carta de consórcio. O terceiro ponto, vamos dizer assim, para fazer a liberação do crédito é que você tem a renda. A renda é muito importante e essa renda, pessoal, grande maioria das administradoras, ela só vai fazer análise mesmo quando você contemplar a sua carta de crédito.
Por que que na hora da contratação não precisa? Porque, teoricamente, você só está contratando uma carta de consórcio, a título, vamos dizer assim, de poupança, que você pode, no momento da contemplação, vender. Então, por isso que não se pede a comprovação de renda para contratar, mas se pede a comprovação de renda na hora de liberar. O que que eu preciso ter de renda? Geralmente, 3 vezes o valor da sua parcela. Então, se eu tenho uma parcela hoje de R$2.000, eu vou precisar ter uma renda de R$6.000. Aqui um ponto que vai de administradora para administradora é como que você consegue comprovar essa renda. Eu vou dar o exemplo da HS Consórcios, que é a administradora que eu represento hoje. Na HS Consórcios, a renda você consegue utilizar uma renda familiar, ou seja, juntar a renda do esposo com da sua esposa e ainda você consegue utilizar a movimentação bancária como um pouco de complemento de renda. Então, sendo assim, facilita muito mais a liberação. Então, basicamente, 3 pilares para liberar o crédito imobiliário. Renda, 3 vezes o valor da parcela, nome limpo e o imóvel estar escriturado e averbado. Em algum momento, se você também não tiver a renda, também é possível você colocar fiador. Agora, o imóvel que você está comprando, se ele não tiver com a documentação correta, você não vai conseguir utilizar. Então, eu espero ter trazido um pouco mais de informação para vocês, em que vocês precisam ter para comprar um bem. E a ideia desse canal é poder fazer isso aí com vocês, trazer muito conhecimento e ajudar vocês na tomada de decisão. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e ative o sininho que toda semana está saindo muito conteúdo para vocês. Um abraço!